Prontinho, já estamos gravando. Compartilhar com vocês a minha tela. Então vamos lá, aquela primeira lista que eu havia mandado, que na verdade é a lista 2, porque a lista 1 foi essa simplesmente de derivadas, nós resolvemos ela inteira na aula anterior. Aliás, no período anterior dessa mesma aula, na primeira parte dessa aula. E vamos lá. Aqui está o exercício 3, ó, exercício para assistente administrativo do Banco do Brasil 2010. Foi adaptado porque ele não pedia todas essas informações. Professor, Não, o senhor está compartilhando a tela? não esqueci de compartilhar. Oh, meu Deus. Tô falando que eu só estou sendo traído pela minha memória. Agora vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. A resolução tá boa? É possível vocês enxergarem Eu acho que esse telefone tabelinha? Tá boa. Então vamos lá. Ó. Esse é o exercício da tabelinha 3, exercício 3 lá. Ó. Foi um exercício para administrador financeiro do concurso público para administrador financeiro do Banco do Brasil 2010. Isso daqui, ó, essa tabelinha, o que nós chamamos é um dos demonstrativos contábeis. Dos demonstrativos contábeis aqui no curso de AFO, nós teremos que aprender pelo menos 3 demonstrativos contábeis. O DRE, esse tipo de demonstrativo contábil aqui, que mostra receita versus custo, e um outro demonstrativo contábil, comentarei com vocês depois. É o demonstrativo contábil que mostra para nós os ativos e os passivos, circulantes e não circulantes, tá? Vamos lá. Então, primeiro para esse exercício 3, para nós não nos confundirmos, ó. Considere a tabela contábil a seguir, é um demonstrativo contábil, uma tabela contábil de uma empresa competitiva de capital aberto. Para que essa tabelinha faça cada vez mais sentido para vocês, vamos imaginar assim, ó, que é uma tabela que foi obtida de forma prática de alguém que vende bolos, tá certo? Então, ó, um bolo é vendido, se essa é a receita, isso significa que um bolo é vendido a R$90. E o custo total de produção de um único bolo são R$10. Se um bolo custa R$2, então é de se esperar que 2 bolos custem R$180. Então, a receita obtida pela produção de 2 bolos, R$180. O custo total da produção de 3 bolos é R$30. Observem nesse caso específico que o custo não acompanha a receita. Ó. Quanto mais bolos eu produzo, maior é a minha receita. Por que eu estou dizendo que não acompanha a receita? Ó, se equivocadamente, ingenuamente, eu concluísse que se um bolo eu vendo ele a 90 e o custo é 10, concordem comigo que eu poderia inocentemente achar que na produção de 2 bolos a receita seria 180 e o custo seria 20. Mas não é 20, é 30 o custo de 2 bolos. Nós não vamos entrar no mérito do porquê, talvez seja porque precise de mais mão de obra, talvez porque 2 bolos precise de mais água, talvez porque 2 bolos eu precise lavar 2 formas e aí aumenta o custo porque é diferente lavar uma forma só. Nós não entraremos nesse mérito. Nós só concluiremos que essa tabela foi levantada na prática, no dia a dia, e a pessoa que produz esses bolos percebeu o seguinte, ó, ela vende o bolo a R$90 e o custo para um bolo R$10. No entanto, se ela produz bolo, ora, a receita dela vai para 180, mas o custo vai para 30. E assim sucessivamente, ó, chegando ao ponto dela produzir 7 bolos, resultarem em R$630 com um custo de 280. Observe que como o lucro é igual a receita menos custo, ela continua lucrando aqui, ó. Só que proporcionalmente, onde que ela lucra mais? Se ela produz 1 ou se ela produz 7? Proporcionalmente, falando em percentual, ela lucra mais, o lucro percentual dela é maior quando ela produz 90. E a gente vai começar a entender o seguinte, ó. Vamos começar a ver um pouquinho disso daqui, ó. Essa tabelinha está mostrando para a gente que a função receita dela, vamos primeiro para a função receita, ó. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Por exemplo, esse cara a gente vê que ele ganha mais, né? Porque ele tem um custo menor fabricando um bolo só. Isso.
Então, o certo seria ele manter o estoque topo de caixa? Sim, com certeza. Ótima pergunta, sim. Com certeza. Estoque a toque de caixa. Perfeito, professor, valeu. Sim, ótimo. Nós vamos falar depois, principalmente quando a gente começar a falar de administração orçamentária, a gente vai falar sobre esse negócio do estoque, quando que compensa, quando que não compensa. Naquela apostilinha que eu mandei para vocês da USP, tem uma parte lá que fala só de administração financeira e orçamentária de estoque, mas nesse caso sim, tem toda a razão do mundo. E que bacana que você já identificou isso só de bater o olho nessa planilhazinha aqui, nessa tabelinha, porque isso é legal. Mas sempre mantenham na cabeça de vocês o seguinte, ó, imaginemos que essa tabela seja real. Vocês já estão executando o cargo de administrador, tá? Para esse caso. Então, ó, daqui a gente começa a ver da onde saem aquelas fórmulas, ó. A primeira formulinha que nós vamos montar aqui, a função receita, vamos montá-la comigo, ó. Se uma unidade 90, duas unidades 180, três unidades 270, me ajudem aí, ó. Como é que ficaria a função receita dessa empresa? Alguém sugere alguma coisa? Vou colocar em função da demanda, tá? Em função de quê? Só olhando para lá, ver se vocês conseguem identificar como é que ficaria a função receita aqui. 90x? Perfeito, 90x, no caso aqui 90Q, porque eu estou moleque! na receita, ó, 90Q. Gente, isso é claro para todo mundo que a receita ficou assim, sim ou não? Sim. Para quem não percebeu, vamos lá para a parte do cálculo. Para eu obter a função receita, basta que eu observe o seguinte, ó. Está subindo de 90 em 90. E como é que eu sei de quanto em quanto está subindo? A cada um que eu aumento aqui, aumenta 90 aqui. A receita quase sempre terá essa característica aqui, tá, gente? Está subindo de 90 em 90, basta que eu subtraia o segundo do primeiro, ó. Ou o terceiro do segundo, ou o quarto do terceiro, ó. E eu já vou sair direto com esse valor fixo da minha receita. É só multiplicar pelo Q aqui. Conseguiram entender isso? Sim ou não, pessoal? Ó, 540 menos 450, 90. É o valor fixo aqui, ó. É esse 90 da função receita. Agora, lembra que eu falei para vocês que quando a gente deriva, a derivada, a definição de derivada é taxa de variação instantânea? Agora vamos olhar lá para a tabela e vamos entender melhor o que significa receita marginal. Ó. A derivada de 90Q é 90. Esse 90 significa para nós, administradores, no meu caso, nós matemáticos, o seguinte, ó, que não importa quanto ele produza, de peça em peça, de bolo em bolo produzido, a receita é sempre 90. É isso que significa a receita marginal. Ó. Qual foi minha receita no primeiro bolo? 90. Não quero saber a receita dos dois bolos acumulados aqui, ó, da receita total. Ó. A receita total sim é medida por essa fórmula aqui. Ó. Se eu entro com o número 2, ó, 2 vezes 90, 90 vezes 2, 180. Ó. Minha receita total para dois bolos é 180. É isso que está mostrando de fato a tabelinha. Ó. Agora, a outra função aqui embaixo, a receita marginal, deu uma função constante. A função constante ela funciona assim, ó. Quero saber qual foi minha receita obtida com o segundo bolo. A receita obtida com o segundo bolo, por ser uma função constante, ó, não depende de quê, é 90 também. Olha só, isso é observado aqui na tabelinha também, ó. Quanto que eu faturei com o segundo bolo? Quero saber os dois acumulados. 90. Com o terceiro, 90 também, ó. Tá subindo de 90 em 90. Por isso, taxa de variação instantânea. A derivada me mostra o que? Ela mostra quanto está variando de 1 em 1. Está variando 90. É isso que mostra uma derivada. Então, vamos lá. Já saímos com a receita. Já saímos daqui com a receita. A receita é 90 aqui. Muito bem. Professor,
Pois não. A receita ela é sempre somando com o valor anterior, normalmente. Subtraindo do valor anterior. Subtraindo, tá? Pego o valor da receita total do segundo bolo e subtrai da primeira, ó, vai dar 90. Pego, subtrai, 90, 90, 90, 90, 90. Significa que o preço unitário é 90. Lembre-se que dentro de uma empresa que produz bolo, a receita só é obtida através da venda de bolo. Então não entra dinheiro de outro lugar. O dinheiro que entra, a receita, vem necessariamente da venda de bolo. É o fim e a razão social dessa empresa. Agora, beleza? Explicado? Traduzido? Tranquilo? Então já temos aqui a função receita, ó. Agora, gente, lembra, ó, pensa numa coisa real. Uma dona de casa que abriu uma empresa para fazer bolos. É claro que nesse caso ela faz de um tipo só, podemos concluir isso, porque o valor é sempre 90. Se ela fizesse vários tipos de bolos diferentes, talvez mudasse alguma coisa. Mas ela faz um... Professor, Pois não. mas aí essa tabela aí é para um produto só ou é para a empresa inteira, no caso? Para a empresa inteira. Certo. Certo? Tranquilo? Para a empresa inteira. Mas é que nessa empresa, especificamente, depois a gente vai ver mais. A gente vai ver alguns demonstrativos contábeis aqui, reais, tá? Como eles são feitos de fato. Mas primeiro vamos entender, vamos lá devagarzinho. Então tá aqui, ó. Já saímos com a função receita. Agora, observe lá o exercício 3. Vamos dar uma olhadinha nele. Já resolveríamos a 3A, ó. Determine a função receita. E atenção, aqui nós já estamos simulando, é claro que de maneira ainda menos sofisticada, o que seria a função de vocês real dentro de uma empresa. Nós já saímos com a função receita daqui, ó. Certo? Já tem a função que determina a minha receita. Agora, olha a B, ó. O exercício está pedindo para que eu determine a função lucro. Vamos lembrar, porque relembrar é viver, e para esse caso de vocês é muito importante, ó. Quem é lucro? Lucro é receita, função receita, menos custo, função custo. Lucro é receita menos custo. Lucro é receita menos custo. Agora observe, ó. Onde está a função custo aqui? Agora vocês vão ver na prática como o administrador financeiro faz a função custo. Lembrem-se, isso foi extraído da loja Dona Maria de Bolos. Ela notou isso de fato, ela fez o extrato contábil da empresa dela. Isso surgiu a partir de dados reais, tá? E aí você, como administrador, do que a Dona Maria lá te entregou na mão, a Dona Maria dentro de uma empresa será o contador, isso vem de um demonstrativo contábil, você terá que ser capaz de daqui sair com a função custo. Vamos olhar para o custo aqui, ó. Vamos ver se há um padrãozinho primeiro no custo, ó. De 1 para 2 bolos variou 30, portanto variou 20. De 30 para 60, variou 30. De 60 para 100, variou 40. De 100 para 150, variou 50. De 150 para 210, 60. Então, é de se esperar que aqui variou 70. Ó. Então, variou assim, ó. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tá? À medida em que eu aumento minha produtividade, eu também aumento meu custo. Isso é característica da função custo, tá, gente? Então, esse exercício poderia ter tranquilamente saído de dados reais extraídos pela Dona Maria lá mesmo. Isso é um fenômeno que acontece com lucro. Tem como matematicamente, na mão, no MOOC, eu sair com a função custo daqui. Vocês não precisam mais, é função para um matemático. Por quê? Dentro de qualquer empresa, vocês terão à mão de vocês o incrível, fabuloso e maravilhoso Excel. Lembre-se, gente,
o que eu estou fazendo aqui saiu de um dado que eu peguei de um exercício do do concurso público para o Banco do Brasil, que poderia ser tranquilamente e realmente um demonstrativo contábil de uma empresa de bolo, por exemplo. Eu coloquei bolo porque imagino que um bolo deve estar custando mesmo em média de R$90 aí, mas vamos lá. Como é que a gente vai descobrir isso no Excel, meu povo? A receita não precisa, mas depois eu mostro para vocês e provo que também dá para sacar a receita aqui do Excel, tá? Com a função receita. Nós vamos fazer assim, ó, vamos digitar os dados que estão lá aqui no Excel. Para uma unidade o custo é R$10. Vamos lá para o Excel. Ó. Abrir o Excel, primeiro para quem não tem muita familiaridade com o Excel, o Excel é dividido em colunas, então essa é a coluna A coluna são as verticais, essa é a coluna B, essa é a coluna C e assim sucessivamente. Ele é composto por linhas, as linhas estão nas verticais, ó. Aliás, nas horizontais. Então essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3, essa é a linha 4 e assim sucessivamente. O nome de cada retângulo desse aqui que aparece, que permite a digitação, é chamado de célula. Então, essa daqui que está em destaque é a célula C8. Se eu clicar aqui sobre ela e pedir aqui para o Excel me levar até lá, ele também faz. Vou pedir para ele me levar para D10. Ó. Opa, não levou porque eu teria que colocar igual D10. Ó, ele me levaria direto para lá. Igual D10. Olha lá, para onde me levou, ó, D10. E assim sucessivamente. Mas não é isso que eu quero. Eu quero só mostrar para vocês como nós fazemos isso no Excel. Então, vou digitar os valores, vou simplesmente digitar no Excel os valores que estão aparecendo aqui, ó. Para uma unidade, custo R$10. E aí sim, tá, gente? Dentro de uma empresa, é o administrador financeiro que faz isso. O trabalho do contador só está em emitir o demonstrativo contábil. A análise do demonstrativo contábil é papel do administrador financeiro e orçamentário. No caso de uma empresa, administrador financeiro, é o cara que administra finanças. O trabalho do contador encerra-se por aqui. O seu começa aqui. Então vamos lá, coloca aqui no Excel. 1 e o custo é de 10. Vamos para a célulazinha de baixo. 2, o custo era de 30. Vamos para a célula de baixo. De 3, o custo era de 60. De 4, o custo era, não lembro, daqui para cá aumentou 20, daqui aumentou 30, então o próximo aumenta 40. Então o custo é de 100. 5, vou olhar para cá, não vou nem lá na tabelinha, já percebi a lógica que existe nessa tabelinha. Ó. Se eu já percebi a lógica que aqui existe, eu vou completá-la sozinha. 20, de 10 para 30 é 20, de 30 para 60 é 30, de 60 para 100 é 40. Então, o próximo aqui será um aumento de 50. O próximo será um aumento de 60. Então, o próximo aqui, vamos lá conferir, ó. Daqui para cá aumentou 20, daqui para cá aumentou 30, daqui para cá aumentou 40, daqui para cá aumentou 50, daqui para cá aumenta 60. Então, aqui é 210. Quem me mostrou isso? A tabelinha. Aqui, ó, 210. Vamos lá para o próximo, ó. O sétimo é 280. Por lógica. Atenção, tá, gente? Vocês, como administradores, quando assim o forem, vocês nem vão tanto por lógica. Digita aqui no Excel exatamente o que está aparecendo, ó. Tanto que eu já poderia supor o gasto aqui do oitavo, ó. Poderia supor. Se daqui para cá aumentou 70, então daqui para cá aumentaria 80, mas eu não vou fazer isso porque eu sou um administrador financeiro responsável e eu só trabalho com os dados que me foram oferecidos. Agora, olha só que interessante, ó. Pergunto,
Lembra da pergunta inicial? Qual é a função custo? Como é que eu faço para obtê-la? Tem como obter no MOOC, mas vou lembrá-los. O Excel ajuda. Vem aqui na primeira célula, na A1, e seleciono todos os dados que me foram disponibilizados. Ó, fica vendo a magia acontecer aqui, galera. Dá uma olhada. Depois que eu selecionei todos desse jeito aqui, eu venho aqui em inserir, ó. Inserir. Poderia direto inserir um gráfico de linhas, mas eu prefiro que vocês façam sempre assim, ó. Eu vou pelos gráficos recomendados, porque o Excel trabalha com inteligência artificial e ele já recomenda para mim o melhor gráfico para os números dispostos dessa maneira. Então vem aqui gráficos recomendados, ó. Observe que ele recomenda coluna, ele recomenda barra, ele recomenda dispersão, não é esse que eu quero. Olha, eu quero gráfico de linhas, ó. O custo é sempre apresentado a vocês por um gráfico de linha. E dou um OK, ó. É claro que aqui bem básico, tá, gente? Porque no Excel eu teria que colocar o título do gráfico, teria que colocar o nome dos eixos, ó. Aqui seria a quantidade produzida, aqui seria custo, mas bem a grosso modo, porque meu objetivo, lembra, é só sair com a função custo. Tô aqui no Excel desse jeito, ó. Obtive o gráfico, agora eu vou por dois caminhos. Ou posso ir por dois caminhos, um ou outro, ó. Quais são os dois caminhos pelos quais eu posso seguir? Ou venho aqui nesse mais, ó. E nesse mais eu vou pedir para que o Excel trace para mim uma linha de tendência, ó. Ou clico com o botão direito do mouse, hein, galera, ó, sobre o gráfico e peço para que o Excel trace uma linha de tendência, ó. O Excel fará um estudo para mim de acordo com essa linha sobre qual é o comportamento dela. Aí coloca aqui, adicionar linha de tendência. O Excel automaticamente abrirá para mim essas opções aqui do lado, ó. Será que essa linha de tendência é linear? A linha coincidiu com o meu gráfico, galera? A linha de tendência, sim ou não? Não, professor. Então procuro outra. Vamos ver a exponencial, ó. Espera aí que o meu não tá indo aqui. Não sei por que não tá indo, ó. Vou tirar fora essa linha de tendência aí. Ih, caramba. Ó, clico com o botão direito do mouse, vem adicionar linha de tendência, ele já abre automaticamente para mim essa. Vamos ver a exponencial, ó. Tá combinando com o meu gráfico a linha de tendência, galera? Não. Não. Vamos ver a logarítmica, que são os tipos de gráficos que existem. O gráfico logaritmo está combinando com os dados obtidos por mim, pessoal? Não. Olha o milagre acontecer, galera. Olha só o milagre acontecer. Eu já sei que a polinomial vai coincidir, porque eu tenho bola de cristal. Olha a polinomial, ó. Olha a polinomial como ficou. É porque lembra quando eu ensinei derivada para vocês e disse que a função lucro, a função receita, a função custo são sempre funções polinomiais? Por isso que eu não pedi para que vocês derivassem as outras, por causa de vocês não era preciso. Atenção, função lucro, função custo e função receita é sempre uma função polinomial. Olha como coincidiu bonitão aqui, galera, ó. A linha de tendência a outra, potência chega perto, ó. Olha lá, ó. Deu uma desviadinha aqui a potência, ó. Média móvel, dá uma enganadaça aí. Por quê? Porque sempre a função custo é uma função polinomial. Olha como bateu, ó. Detalhe, nós pegamos isso de um exercício do Banco do Brasil de concurso público, que está batendo aqui, ó. Sempre que vocês estiverem lá trabalhando como administradores financeiros de fato, pedirem para que ele trace uma função polinomial, ele vai fazer isso, ó, vai ficar muito próximo do que vocês querem. Agora você vai pedir para o Excel, eu já sabia porque eu já estudei isso, por isso que eu estou dando aula para vocês, e sei que toda função custo, função receita e função lucro são funções polinomiais.
Ou seja, se vocês fizerem isto aqui na prática, na empresa de vocês, e não foram colhidos dados errados, ou seja, o contador é de confiança, isso sempre vai bater desse jeitinho aqui, tá, galera? Agora, o que eu vou fazer? Vou pedir para o Excel mostrar a função. Olha o que vai acontecer na hora que eu peço para ele mostrar a função, ó, galera. Como é que eu falo para ele me mostrar a função? Eu coloco aqui, ó, flego essa opção. Exibir equação no gráfico. Lembra que eu havia dito para vocês que a função custo é uma função polinomial do segundo grau, ó? Olha a função custo ali dessa empresa, como é que é, ó. 5x ao quadrado mais 5x. Basta que nós troquemos isso por quê, ó? Porque varia, esse é o x, ó. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Então, aqui está custo me sendo dado como função da quantidade produzida. Achei a função custo. Vou escrever aqui, ó. Quem é a função custo? Escreve aqui direto, ó. Função custo é igual a 5q quadrado menos... Quanto que deu lá mesmo? Ó, minha memória me traindo de novo. É mais, professor. Mais 5q. Achei a função custo, galera. Aqui, galera, ó. Quero que vocês prestem muita atenção. Aqui nós já estamos muito próximo do que um administrador financeiro faz todos os dias. Se tiver alguém daqui que investe em mercado financeiro, a galera do mercado financeiro faz essa tabelinha direto de quanto investiu, quanto ganhou, quanto investiu, quanto ganhou. Pede para o Excel traçar esse gráfico e aí a partir da função ele começa a fazer projeções futuras de quanto ele pode ganhar e quanto ele pode perder. Aqui a mesma coisa, já temos. Agora, gente, olha como a matemática é linda, maravilhosa, cheirosa, crocante, vitaminada e contém lactobacilos vivos, ó. Olha para a função lucro, gente, para a função custo, aliás, galera, dá uma olhadinha, ó. Não sei, tá? Agora vamos imaginar assim, já tem a minha função custo aqui, ó. Olha o que vai acontecer quando eu produzir 2 bolos. Eu já sei porque tá lá o custo de 2 bolos, mas eu quero estudar pela matemática agora, não quero mais ficar olhando tabelinha. Onde está Q, eu vou substituir por 2. Então fica 5 vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes 2. Vamos ver o custo de produção de 2 bolos, ó. 5 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20, mais 10, 30. Então, eu sei que o custo de produção para 2 bolos é de R$30. Olha só que bonitinho, ó. Custo de produção de 2 bolos, R$30, ó. Bateu. Custo de produção de 6 bolos. Não olha aqui na tabela não, hein? Vamos lá para a matemática, ó. Agora eu quero custo de produção de 6 bolos. Vamos apagar essa parada toda aqui, ó. Professor, só uma dúvida. O senhor está falando de custo acumulado ou da sexta unidade? Sempre acumulado. Nós vamos porque fazer... não está derivado, né? Da sexta unidade quando deriva, certo? Exato. Tá. Tanto Beleza. que nós faremos depois, vocês vão ver que interessante. Nós veremos o custo bolo a bolo. Custo bolo a bolo, quem me dá é a função custo marginal. Mas nós vamos chegar lá. Ó, quero saber o custo agora para 6 bolos. Vamos ver quanto que vai dar o custo de 6 bolos. 5 vezes 6 ao quadrado mais 5 vezes 6. 6 ao quadrado... 36. 5 vezes 36, 180. 5 vezes 6, 30. O custo de produção, 180 mais 30, 210. O custo acumulado da produção de 6 bolos é de R$210, ou o custo total. Vamos ver? Coincidiu. E agora, qual é a vantagem? Professor, você pode estar me perguntando, né? Professor, eu já tenho essa tabela. Qual a vantagem de você ficar pegando aqui? A vantagem é essa, ó. Dona Maria não produziu ainda, mas ela pergunta assim para o seu administrador financeiro. E nem o contador é capaz de responder. Quem responde essas questões
são vocês, administradores. A Dona Maria pergunta assim, ó, eu quero saber meu custo para eu já investir pelo meu capital de giro, quero saber meu custo de 10 bolos. Por quê? Porque eu quero adiantar custo, colocar custo como provisão futura. Então eu quero tirar do meu lucro o custo futuro com 10 bolos para depois eu conseguir abater e aumentar meu lucro lá no futuro. Isso é um tipo de gatilho operacional que vocês vão aprender aqui comigo. Mas primeiro vamos entender tudo isso que a gente já vai falar dos gatilhos, tá? Vamos lá, e você vai fazer lá para Dona Maria. Você vai dizer assim para Dona Maria. Vai abrir uma lozinha que nem eu, não vai fazer isso não. Você vai dizer, dar a resposta direto para ela. Se você fizer isso para ela, você espanta a Dona Maria. Vamos lá, 5Q quadrado mais 5Q. Dona Maria quer saber o custo dela acumulado de produção de 10 bolos. Olha que isso já não tem mais lá na tabela. Vai fazer 5 vezes 10 ao quadrado mais 5Q. Opa, 5 vezes 10. Aí você vai fazer assim, ó, custo acumulado de 10 bolos, ou custo total da produção de 10 bolos. 10 ao quadrado vai dar 100. 5 vezes 100, 500. Vocês podem fazer digitando isso direto na calculadora científica. Eu estou fazendo de cabeça. 5 vezes 10, 50. Você pode afirmar com toda a segurança do mundo para Dona Maria. Ó. Seu custo de produção acumulada em 10 bolos é de R$550. Mas tranquilamente. E olha que isso já não está mais aqui na tabela. Ó, não está aqui. Aqui acabou no 7. Ó. Quero aumentar a minha empresa, quero saber o custo de produção para 100 bolos. Opa, Dona Maria, vamos fazer. O custo de produção para 100 bolos é tanto. Certo? Até aqui tranquilo, galera? Tá ficando mais... Sim. Tá ficando mais claro para vocês como é que é o trabalho agora diário de um administrador financeiro, sim ou não? Sim. Sim. Aí vamos lá, ó. Já resolvendo isso, nós já vimos aqui, vamos resolver o terceiro aqui, determine a função lucro. Vamos lá para a função lucro, ó. Lucro é receita menos custo. Lucro, então, ficará assim a funçãozinha lucro, ó. A receita nós já vimos que é 90Q. O lucro dela nós vimos que é 5Q quadrado mais 5Q. Ó. Vou obter a função lucro agora. Não esqueçam de sempre colocar o custo aqui, ó, dentro de parênteses, porque é a função custo inteira que está sendo subtraída aqui. Para eu subtrair a função lucro inteira, eu tenho que colocar lá dentro dos parênteses aqui, tá, gente? Sempre, 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 sempre. Então, lucro. Quem será a função lucro lá da Dona Maria que faz bolo, ó? Ficará assim, 90Q menos 5Q ao quadrado mais... Opa, menos... Porque o que eu fiz aqui foi a distributiva do sinal, ó. Distribuí o sinal para esse, distribuí o sinal para esse. Tá aqui, ó. Seguindo, observem uma coisa interessante já. Vocês, como administradores, sempre perceberão isso, ó. Na empresa de bolo da Dona Maria não tem custo fixo. Esse fenômeno, por isso que eu já estou chamando de empresa de bolo de Dona Maria. Isso acontece sempre quando o próprio lucro é o meu salário. Por exemplo, a Dona Maria que cozinha o bolo dela. Então, ela vive do que ela cozinha lá. Então, ela não tem custo fixo, tá? O custo dela são todos variáveis. Então, vamos lá. Lucro, então, ficará assim, ó. O que não é aconselhável para empresa nenhuma, tá? O certo seria a Dona Maria tirar o salário dela daqui. E mesmo sendo a dona da empresa, ela deveria ter um salário fixo, senão você leva a empresa à falência. E você mesmo entra em falência. Vamos lá, ó. Agrupando os termos semelhantes. 90Q menos 5Q, 85Q. Mas eu coloco primeiro o número
A letra, aliás, que tem o maior expoente. Menos 5Q mais 85Q. Esse é o lucro da querida Dona Maria. E eu consigo obter o lucro dela, o lucro acumulado, de qualquer quantidade que ela for fazer. Ela pergunta assim para você, ó, qual é meu lucro acumulado? Qual vai ser o meu lucro mesmo? Assim, ó, o lucro eu vou levar para casa. Ela, meu lucro, porque não tem custo fixo, o lucro é o próprio salário dela, o que ela põe no bolso de fato para pagar as contas da casa dela, da Dona Maria. Ela diz assim, ó, qual é o meu lucro de 12 bolos? Ó, pela tabela não daria para saber. Mas um administrador financeiro e orçamentário sabe. Vamos ver o lucro dela para 10 bolos, ó. Lucro de 10 bolos, Dona Maria, vamos ver. Basta o de Takeu substituir por 10. Opa, substituo por 10. 10 ao quadrado, 100. Menos 5 vezes 100, menos 500. Menos 5 vezes 10, menos 500. Menos 5, menos 10, menos 500. E 85 vezes 10, 850. O lucro da Dona Maria produzindo 10 bolos é de R$350. Tá aí. Bonitinho, ó. Então aqui dessa lista, aí é pedir, pessoal, para que depois vocês fizessem com calma esse exercício 3, tá? Não tenta lembrar de cabeça, não tenta ver a aula, refaz. Vou mandar outras listas para vocês ter exercícios muito parecidos com esse exercício 3 e quero que vocês façam, tá? Olha só, já resolvi o A. Professor, Não. Tem como fazer o lucro no Excel? Tem. Mas para fazer o lucro no Excel, ó, ao invés de ter no demonstrativo contábil só a receita e o custo, em posse de receita e custo eu saio com lucro. Eu teria que ter aqui lucro é receita menos custo. Daria para fazer sim. Só que eu teria que ter mais uma coluna aqui. Eu já vou explicar isso para vocês o porquê, tá? Mas daria sim. Você pode sair direto com lucro, né? Isso. Tem sim. Eu já mostro para vocês lá na sequência, tá? Vamos com calma, senão confunde muito. Vamos lá. Ó, lucro 350. Legal. Bacana, show de bola. Vamos ver o próximo que está pedindo agora ali no exercício, ó. É por isso que eu estou dividindo o curso de vocês em duas partes. Primeiro, uma parte mais técnica. Observe que para chegar nisso, nós tivemos que vir aprendendo derivada, o que é função, o que é custo marginal, o que é receita marginal, quantidade mínima, quantidade máxima, ponto de equilíbrio. Aí, primeiro essa parte mais técnica, depois a gente entra com as análises, tá? Mas primeiro é importante que vocês saibam isso. A gente tem que vir devagar. Professor, Passo a passo. Pois não? no caso, se eu tiver sem o Excel, sem ferramenta nenhuma que eu possa utilizar, como é que eu calculo a função custo? Excelente pergunta. Nós temos que fazer um processo matemático aqui chamado de regressão linear. A regressão linear me dá a função custo também. Aprenderemos regressão linear? Sim. Aguarde as cenas dos próximos capítulos, tá? Fechou, valeu. Senão fica também muito acúmulo de conteúdo e acaba se confundindo todo. Mas claro que eu vou ensiná-los a fazer regressão linear. Lembrando que pode ser com concurso público peça, é difícil, um concurso público uma prova pedir, porque já sabe também que hoje, no século XXI, um administrador financeiro não vive sem o Excel, ele não vive sem bons demonstrativos contábeis vindos do setor de contabilidade. Agora vamos lá. Determine o custo marginal da produção da sexta unidade. Vamos lá. Já falou custo marginal, que era o custo da sexta unidade. Vamos lembrar quem é o custo. O custo foi dado por nós ali do Excel. O custo ficou assim, ó, 5Q quadrado mais 5Q. Custo marginal
é só derivar essa função, por isso que aprendemos a derivar, ó. Tombo 2 multiplicando na frente do 5, fica 10. O Q ali diminui, o expoente do Q diminui em unidade, ficou 10Q. Derivada de Q é 1, 5 vezes 1, 5. Isso é a função custo marginal. Agora nós vamos ver o custo aplicado à peça de número, ou bolo, né, de número 6. Foi da sexta que ele pediu? Cadê? Não é essa lista não, galera. Essa aqui. Da sexta unidade, isso mesmo, ó. Da sexta unidade. Vamos aplicar isso a 6, ó. Então fica 10 vezes 6 mais 5. 10 vezes 6, 60. 60 mais 5, 65. Esse é o custo marginal de produção da sexta unidade. Vamos dar uma olhadinha na tabela para ver com mais calma o que isso significa. Lembrando que custo marginal é sempre uma aproximação, tá? Aqui, cadê a tabelinha? Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na sexta unidade, ó, o custo acumulado é 210. Mas se eu olhar só para o custo da sexta unidade, de fato bateu bem próximo dos 65 que nós obtivemos aqui, ó. Porque de 150 para 210, daqui para cá variou 60, ó. Daqui para cá variou 60. Ó, e realmente o custo marginal está dando 65. Olha lá. Ó. Lembre-se que o custo marginal é uma aproximação. Ó. Então você vai dizer para ela, seu custo de produção da sexta peça é aproximadamente 65. Ó, tá aqui, ó. Daqui para cá variou 60. Custo marginal, ele não é bem uma aproximação. Ele dá o valor exato se nós concluirmos que não existe custo zero. Então, o custo começaria aqui a partir de R$5, mas isso eu vou explicar para vocês depois. Vamos com calma. Não tem como zerar o custo, até porque ela não tem custo fixo. Ó. Não tem como ela zerar o custo sem produzir nada. Então, não existe custo zero para ela. Então, tá aqui. Já resolvemos essa também, 65. Agora, ó, vamos lá ver. Determine a função lucro marginal. Então, vamos lá. Ó. E agora, para lembrar como é que ficou a função lucro? Não lembro mais. Vou determinar aqui a função lucro. Ó. Era 90Q menos 5Q quadrado mais 5Q. A função lucro ficou assim, ó. Olha lá, 90Q, eu já vou fazer direto, para não perder tanto tempo, tá? 90Q menos 5Q, 85Q. Então ficou assim, ó. Menos Q ao quadrado mais 85Q. Essa é a função lucro. Aí ele pediu a função lucro marginal, lucro linha. Lucro marginal, vamos derivar. Se tiver dúvida na derivada, eu faço de novo, tá, gente? Mas aqui eu já vou derivar um pouquinho mais rápido, tudo bem, galera? Senão a gente fica preso eternamente em derivada, ó. Achei a função lucro marginal. Agora, que é o que nós faremos depois, nós poderíamos continuar fazendo um monte de conclusões sobre ela, ver a quantidade mínima de bolo dela, porque agora a gente já tem todas as informações necessárias para um administrador financeiro e orçamentário começar a brincar aqui com a empresa dessa mulher aqui, da Dona Maria, que faz bolo. Mas aqui o exercício 3, por isso que eu guardei por último, o exercício 3 está absolutamente resolvido. Galera, por favor, façam esse 3 de novo em casa, depois com calma. A dica que eu dou é já tenta fazer hoje ainda, logo após a aula, porque esse exercício 3 é muito importante, tá, gente?
É um exercício quase que real. É mais ou menos desse jeito que um administrador financeiro trabalhará, tá? Agora vou cobrá-los aqui da leitura da página 22 aqui. Vocês já leram, pessoal? Já deram uma olhada nesse texto? Liquidez versus rentabilidade, sim ou não? É para ser honesto, hein, galera? Nada de falar que leu e não leu nada. Eu não li, não. Não. Tá, então antes mesmo de eu começar a trabalhar com esse texto, porque é claro que eu vou traduzi-lo para vocês, falar bastante sobre liquidez, mas eu só consigo se primeiro vocês lerem aqui. Então vou deixar isso já como lição de casa para vocês hoje, galera. Hoje, antes de dormir, refaçam, por favor, esse exercício 3. Um passarinho verde me contou, atenção, que ele estará na prova de vocês. Por isso que eu falei para vocês usarem o Excel na prova. Estará na prova de vocês, certo? Igualzinho esse. Não é para fazer regressão linear na mão, faz a regressão linear aqui no Excel. E aí, quem que havia falado sobre o problema de usar Excel? Pelo menos esse cálculozinho aqui, principalmente para vocês fizerem mais algumas listas sozinhos, vocês vão conseguir fazer usando o Excel, gente? Vocês viram lá que é facinho? Sim. Sim, professor. Joia, joia. Então vamos lá. Lição de casa para hoje, assim que acabarmos a aula. Leiam, galera, por favor, ó. Vai desse liquidez e rentabilidade da página 22, ó, até a página, vamos ver a hora que acaba aqui, ó. Página 23, eu acho que, se eu não me engano, acaba lá na 24. Ou seja, pouquinho para ler, galera, ó, 2 pagininhas só. Isso mesmo, na 24 aqui é só esses retângulos azuis são só adendos. Vou começar só adiantando para vocês do que nós falaremos na próxima aula, tá, gente? Próxima aula nós falaremos sobre liquidez. Nossa próxima aula é dia 31 de março, vulgarmente conhecido por aí como próxima quarta. Depois é o dia 7. Dia 7 vocês já estarão com as listas em mãos. Vou começar a tirar dúvida da lista que estará em mãos de vocês no dia 31. Dia 14 de abril é só revisão de prova. Dia 21 de abril é feriado. Dia 28 de abril é a prova. Encerraremos o conteúdo da prova aqui, vendo custo fixo e como trabalhar os gatilhos para operacionalizar o custo fixo, como que eu mexo no custo fixo, e liquidez, tá, gente? Eu só vou conseguir trabalhar com isso se antes vocês lerem esse texto aqui. Já vou adiantar a parte dele. O administrador financeiro vai se deparar com um grande dilema na escolha da composição dos investimentos, os ativos, o equacionamento da liquidez do investimento, ao mesmo tempo em que objetiva o aumento da rentabilidade. Olha o lema do administrador financeiro, galera. Aqui eu não vou usar como pergunta, porque isso é um lema. Ó. Podemos concluir que, olha o lema, quanto mais líquido é o investimento, menor é a sua rentabilidade. Vou repetir. Quanto mais líquido é o investimento, menor a sua rentabilidade. Quanto mais líquido é o investimento, menor a sua rentabilidade. O que é líquido? Líquido nós vamos entender como dinheiro vivo. Eu passo no débito. Observe, uma coisa é você ter uma casa que vale 300 mil reais. Isso a gente não chama de líquido e nem de ativo, nós chamamos de passivo. Quando você vai administrar a sua vida, você não pode dizer que você tem 300 mil reais porque você tem uma casa de 300 mil reais. Você diz que você tem um passivo de 300 mil reais, certo? Ou podemos ainda dizer, se você vender rápido a sua casa, você pode dizer que você tem um ativo circulante de 300 mil reais. Agora, se você tem 300 mil reais na poupança, você pode ir lá e tirar na hora que você quiser. Você pode dizer que você tem um ativo, certo? Você pode dizer que você tem a grana, você pode dizer que esse dinheiro tem liquidez.
Agora, por que que a poupança rende tão pouco? Ora, porque quanto mais líquido é um investimento, menor é a sua rentabilidade. Então, quanto mais dinheiro você tem, menos você o faz render. É fácil vender um carro? O que é mais fácil vender? Um carro? É mais fácil vender um HB20, que é o carro popular da Hyundai, ou é mais fácil vender uma mansão de 6 milhões de reais? Vocês vão perceber que é mais fácil vender o HB20. Só que qual traz mais rentabilidade? A mansão. Então, quanto mais líquido é o investimento, quanto mais circulante é um ativo, menor a sua rentabilidade. Então, quero que vocês leiam com calma esse texto, entendam isso, senão vocês não vão entender nem as fórmulas e nem o significado dos valores dessa fórmula. Índice de liquidez comum, ó. Eu prefiro chamar por corrente. Índice de liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E o resultado a gente multiplica por 100, se quiser o valor em porcentagem. Isso vai ajudar muito a gente. Então só está faltando 3 coisinhas de conteúdo para nós fazermos a prova. Na verdade, é a parte de custo fixo, que a gente vai aprender a trabalhar com custo fixo, e vamos aprender na sequência, já aprendendo o custo fixo aí, 3 gatilhozinhos aí, tá? Chamados gatilhos operacionais, para vocês realmente aprenderem a administrar uma empresa. Galera, boa noite.